Na sua casa, muita comida vai pro lixo? É ruim, né? Dá um peso na consciência, a gente fica pensando na quantidade de gente que não tem o que comer e às vezes a gente que tem aí acaba desperdiçando alguma coisa. Eu detesto quando desperdiça alguma coisa e vai parar no lixo. E olha, é claro que a gente que é consumidor e tal, que tá cada um na sua casa, tem a sua responsabilidade. Mas a quantidade de comida que se perde também até chegar na casa do consumidor é uma coisa absurda. Daria para alimentar o mundo todo se bobear. Vamos ver hoje uma questão sobre isso. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 19 do Enem 2020, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 13, na prova branca é a questão 7, na prova rosa é a questão 23 e está na tela para você. Mais de um terço da comida produzida no mundo, mais de um terço, perde-se no caminho entre o produtor e o mercado. Pensa! Ou em casa. Acabou que eu esqueci do em casa ali. Ou em casa. Empresas e governos podem mudar essa situação, com melhorias nos sistemas de distribuição e oferta de alimentos. Em casa, o consumidor pode ajudar planejando as refeições, comprando só o necessário e armazenando tudo corretamente. Ao evitar o desperdício, você ainda economiza dinheiro. É o único momento do texto em que ele se dirige diretamente ao leitor. Você ainda economiza dinheiro. É da revista Quatro Rodas, de maio de 2013. Maio de 2013. Revista Quatro Rodas. Mal sabia ela que naquela época o problema era comida. Hoje é que nem gasolina a gente consegue pôr. O texto aborda a necessidade de se promoverem coletivamente mudanças de hábitos relacionados ao consumo de alimentos. Então, nós precisamos promover coletivamente, não é só o indivíduo, é todo mundo, mudanças de hábitos relacionados ao consumo de alimentos. Uma estratégia para estimular a adesão a essa ideia consiste em. Então a gente precisa identificar a estratégia utilizada pelo texto, e uma estratégia não é algo que está lá por acaso, é alguma coisa que foi previamente pensada, alguém já planejou em colocar isso desse jeito e tal. Então, uma estratégia para estimular a adesão a essa ideia consiste em. Agora, eu pergunto para você antes da gente começar: quem é que precisa aderir a essa ideia? Aqui a gente tem três agentes, né? Um tá meio que combinado, que é empresas e governos. E o outro é o consumidor. Você acha que esse texto está querendo que alguém se junte a essa causa? Ele está direcionado a quem? As empresas e os governos ou ao consumidor? Essa dica aqui no final já deixa claro para a gente. Você é o único momento do texto em que ele se dirige diretamente ao leitor. O leitor da revista Quatro Rodas, obviamente, não vai ser as empresas e os governos, vai ser o consumidor. Então presta atenção, ó. Mais de um terço da comida produzida perde-se no caminho entre o produtor e o mercado, ou em casa. Empresas e governos podem mudar essa situação, e aí já tem as coisas que as empresas e os governos podem fazer para mudar essa situação. Quais são as coisas que as empresas e os governos podem fazer? As melhorias nos sistemas de distribuição e oferta de alimentos. Em casa, o consumidor pode ajudar. Como? Quais são as ações para o consumidor ajudar? Planejar as refeições, comprar só o necessário e armazenar tudo corretamente. Ao evitar o desperdício, você economiza dinheiro. Muito bem, vamos lá e olhar mais uma vez aqui o enunciado. O texto aborda a necessidade de se promoverem coletivamente mudanças de hábitos relacionados ao consumo de alimentos. Uma estratégia para estimular a adesão a essa ideia consiste em: letra A. Fazer referência a ações governamentais em andamento de combate ao desperdício de alimentos. Bom,
não tem nenhuma menção à ação governamental em andamento no texto. Quando ele fala do governo, ele fala empresas e governos podem mudar essa situação. O que eles podem fazer no futuro? É melhorar os sistemas de distribuição e oferta de alimentos. Então, em andamento mesmo, não tem nada não. Podemos, então, riscar a letra A. Letra B. Quantificar, contar, medir, calcular o desperdício ocorrido no campo como superior a 1/3 da produção mundial de alimentos. Essa informação, quando ele quantifica isso, quando ele fala que é mais de 1/3, não é para estimular a sua adesão, é para alarmar, é para chamar atenção. Então ele começa falando, porque ele quer que você leia, né? Então o texto começa: mais de 1/3 da comida produzida no mundo perde-se no caminho entre o produtor e o mercado ou em casa. Quando ele quantifica esse mais de 1/3, é para você ficar: tudo isso? Caraca! É para isso, para você ficar em choque. Então, o objetivo dele, a estratégia para estimular a adesão não é essa. Essa é a estratégia para você ter a curiosidade de ler o texto. Então a letra B está incorreta. Muito bem. Letra C. Utilizar a expressão figurada perde-se no caminho como referência ao desperdício de alimentos. Ela já está meio que sem ligação à finalidade proposta. É um eufemismo para desperdiçar, né? Tem aula sobre eufemismo no canal, é quando você fala uma coisa de um jeito mais suave. Então, é um eufemismo para a palavra desperdiçar, ou jogar fora, ou mandar para o lixo, qualquer coisa assim. Então, nós temos aí uma coisa que, sei lá, se o objetivo é alarmar, eu acho que nem o uso desse perde-se no caminho caía bem, né? Se tivesse falado assim, utilizar mais de 1/3 da comida vai para o lixo, aí seria muito mais alarmante para atrair a pessoa. Agora, voltando ao objetivo aí, que é uma estratégia para estimular a adesão à ideia, também vai no mesmo sentido da letra B. É uma coisa que é mais para te chamar a atenção no começo do texto do que para ser uma estratégia para você querer participar disso. Então a letra C, vamos deixá-la aqui na espera até a gente chegar mais no final. Não, vamos riscar de uma vez, né? Vamos riscar porque ela está muito parecida com a letra B. Se a gente fosse parar para pensar, se uma tiver certa, a outra vai acabar estando também. Então, quantificar o desperdício ocorrido no campo como superior a 1/3 da produção mundial como estratégia não faz sentido. Utilizar a expressão figurada perde-se no caminho como referência ao desperdício de alimentos, sendo uma estratégia para estimular a adesão, também não faz. Letra D. Apontar uma vantagem financeira para o consumidor engajar-se em práticas de combate ao desperdício de alimentos. Essa letra D, apontar essa vantagem financeira, sim, é uma estratégia para fisgar a pessoa, falar assim, olha, vai mexer no seu bolso, vai ser vantajoso para você, você vai ter um dinheirinho a mais, tem uma vantagem financeira, então se engaje, participe que você só vai sair ganhando. Eu acho, na minha humilde opinião de quem já gravou uns 300 vídeos aqui para o YouTube, e quase todos eles corrigindo questão, que a melhor resposta seria colocar o direcionamento direto do texto ao leitor, quando ele bota esse você aqui. Isso para mim é a estratégia. A estratégia para mim é se dirigir direto. Você economiza dinheiro. E mencionar que é a pessoa que está lendo o texto. Eu acho que aí a gente teria uma resposta que realmente seria a estratégia para fazer a pessoa aderir. Porque pensa, eu acho que o que mais causa efeito nesse final é falar você. Porque se falasse assim, ao evitar o desperdício, o consumidor ainda economiza dinheiro. Já não fica mais, não está mexendo comigo não, consumidor. Mas quando fala você,
Aí te pega. Aí você pensa assim, opa, é comigo. Então, para mim, a estratégia mesmo é o uso desse você. O uso do pronome de tratamento você como uma forma de se dirigir diretamente ao leitor e incluí-lo no problema. Seria a resposta ideal para mim. Mas como não tem essa resposta ideal, a letra D, apontar uma vantagem financeira para o consumidor engajar-se em práticas de combate ao desperdício de alimentos. Poxa vida, se não é uma estratégia para estimular a adesão, a resposta já mete um engajar-se, que é a mesma coisa. Aderir e engajar é a mesma coisa? Igualzinho. Já mete um engajar-se, já fica muito óbvio que essa vai ser a resposta certa. Então, quando a estratégia, segundo a questão, apontar uma vantagem financeira para o consumidor engajar-se em práticas de combate ao desperdício de alimentos. Eu concordo que seja a resposta correta, mas eu acho que se a gente tivesse uma resposta que tratasse diretamente daquele você, ficaria mais correta ainda. Vamos marcar a letra D de verdinho. Letra E. Recomendar medidas de distribuição mais eficazes com vistas à diminuição do desperdício de alimentos. Quais medidas foram recomendadas? Medidas específicas de distribuição mais eficazes de alimentos? Nada. Ele simplesmente falou, com melhorias no sistema de distribuição e ofertas. Mas ele não deu detalhes de que melhorias seriam essas. Então, não tem. A letra E está incorreta também. Sobrou para a gente a letra D. Concordo mais uma vez que seja a resposta correta, mas preferiria que tivesse sido incluído aquele você ali, aquela forma direta de se dirigir ao interlocutor. Poxa, está se dirigindo a mim, então está me incluindo no problema. E essa é a estratégia para me forçar, mesmo que não falasse, mesmo que falasse assim, mesmo que tirasse a parte do economiza dinheiro. Se o texto falasse assim, ao evitar o desperdício, você está contribuindo para um mundo mais justo. Ainda assim, a gente se sentiria coagido a aderir. A gente se sentiria estimulado a engajar. Por quê? Porque o problema não está na questão do financeiro. Isso aí botaram só porque a prova é para brasileiro e brasileiro adora uma coisa que mexe no bolso, né? Tanto pro bem quanto pro mal. O brasileiro só aprende se perde dinheiro e só engaja em determinadas ações se ganha dinheiro. É isso. É um estereótipo que a questão está reproduzindo aí sobre o brasileiro, lá no fundo, se você parar para pensar. Então, mesmo que fosse outra forma de escrever, se mantivesse o você, a gente ficaria se sentindo, tipo, poxa vida, e não é que eu tenho mesmo culpa nesse negócio? Não é que eu poderia ajudar? Não é? A gente fica com a pulga atrás na orelha. Por exemplo, se eu virar para você e falar assim, você só vai aprender, só vai se dar bem na prova de linguagem se você fizer as provas antigas para testar. Você não fica com aquilo na sua cabeça? Nossa, é mesmo, eu tenho que fazer essas provas antigas. E agora? O tempo tá curto, eu tenho que fazer. Não dá uma sensação de que você tá culpado por alguma coisa? Pois é. É aí que tá. É isso, não vou falar mais nada não. Acho que ficou bem claro qual que era o meu raciocínio sobre essa questão. Bora fechar. Bom, agora, para você não se sentir culpado com relação às questões, às provas antigas, o que você faz? Você se inscreve no canal, porque aqui já tem Enem 2020 digital, Enem 2020 impresso primeira aplicação, Enem 2021 primeira aplicação, Enem 2021 segunda aplicação, Enem 2019 primeira aplicação e agora nós estamos no Enem 2020 segunda aplicação. Já é a 6ª prova de linguagens analisada, corrigida e interpretada aqui. Então você tem 6 provas para você fazer, provas antigas, e vem para cá, assiste as correções todas para você entender as coisas desta prova do Enem, as coisas melindrosas desta prova. Então, vem para cá, e para você vir para cá, é só você se inscrever neste canal, mais uma vez aí para você, aperta o botão vermelho bonito que vai ter aí logo abaixo do vídeo, e aproveita e clica no sininho para você receber
todos os dias a notificação quando sair a aula nova. Aproveita e clica na playlist aí, ela vai aparecer ou aqui ou no cantinho, para você acessar as correções do Enem 2020, segunda aplicação. As questões de 6 até 45 estão aí para você. Outro dia me pediram nos comentários para fazer as de língua estrangeira, eu estou pensando no caso. Quem sabe eu venho com as de língua estrangeira por aí no futuro, né? Por hoje é isso. Um beijo para você e fui. Tchau, tchau.